Bom dia, turma. Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? A aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre ângulos. Lembra que na aula passada a gente estudou sobre, a gente viu que era ângulos, nós vimos que ângulo é a distância entre duas retas que têm um ponto em comum, dois segmentos de reta que têm um ponto em comum. Então aqui eu tenho dois segmentos de reta, ó. Eles estão tocando aqui. Então eles têm um ponto em comum, não é isso? Então o que é ângulo? Ângulo é essa distância aqui. E eu disse que o ângulo ele não é medido em metro, ele não é medido em tipo volume, ele é medido em graus, certo? Então eu posso ter um ângulo que tem 1 grau, eu posso ter um ângulo que tem 2 graus, eu posso ter um ângulo que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Mas eu posso ter também um ângulo que ele tenha 2 graus e um pouquinho. A gente não sabe que existe um número decimal, que é um número inteiro e mais um pedacinho que não chega, que não dá para completar o outro número. Exemplo, 2,35. Ele não é 2 e ele também não é 3. Ele é um número que está entre 2 e 3, 2,35. Então, no ângulo, isso também pode acontecer. Eu posso ter um ângulo de 2,35. E como é que a gente vai repetir isso? Não é nem 2 graus e não é nem 3 graus. Como é que eu vou representar isso? Então, esse 2 significa graus. Então, eu vou ter um ângulo com 2 graus e esse 35, que é esse restinho, a gente chama de minuto. Então, eu tenho um ângulo de 2 graus e 35 minutos, certo? Então, minha gente, foi isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Medida de ângulo. Um ângulo ele pode ser medido em graus, mas só que, às vezes, o grau ainda não dá para medir, porque ele tem 1 grau e ainda mais um pouquinho. Aí foi criado o minuto. Ô professor, mas minuto não é de hora não, mas a gente também usa o minuto para ângulo também. E também tem o segundo, que é ainda menor que o minuto, tá certo? Então veja só, aqui eu posso ter, por exemplo, 2 graus, 35 minutos e 13 segundos, por exemplo. Então aqui, ó, quando tem a bolinha a gente lê grau, quando tem um tracinho só a gente lê minuto e quando tem 2 tracinhos a gente lê segundo. Foi aqui que eu coloquei, ó, grau, minuto e segundo, tá certo? Então aqui, ó, na página 217 do quarto tem alguns valores e pedindo para você escrever, certo? Como a gente lê. Então quando tu vê assim, se tu olhasse assim, ó, aí tu vai ter, isso aqui é o quê? Grau. Isso aqui é o quê? Segundo. 2 tracinhos é segundo. Então tu vai escrever como 14 graus e 7 segundos. Se tivesse assim, 14 graus e 7 minutos. E se tivesse assim, aí você ia ler 14 minutos e 7 segundos, tá certo? Vai vir cobrando aqui, ó. Então, minha gente, eu queria também falar para vocês uma coisa. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 hora não é igual a 60 minutos, não é isso? 1 grau é igual a 60 minutos. Se eu juntar 60 minutos, ele vai transformar em 1 grau, tá certo? Outra observação. 1 minuto equivale a quantos segundos? Certo, acertou. 60 segundos. Então isso aqui é para a gente ficar sabendo. E 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá certo? A gente vai precisar isso na próxima aula, saber disso. Então veja só. A gente existe vários tipos de ângulo.
Então a gente tem classificação de ângulos, tá certo? Eu posso ter um ângulo reto. Um ângulo reto ele é representado dessa forma aqui, ó. E um ângulo reto, minha gente, ele é igual a 90 graus. Todo ângulo que for igual a 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. E geralmente, quando ele é um ângulo reto, ele aparece isso aqui, ó. Esse quadradinho com um pontinho. Se tu vê um quadradinho com um pontinho, tu já sabe que é um ângulo reto, tá certo? O professor, e um ângulo agudo? Quando eu estudava, que tipo, eu tinha que lembrar os tipos de ângulo, eu sempre lembrava ângulo agudo, eu me lembrava de agulha. A ponta da agulha não é bem fininha, então o ângulo agudo ele é fininho, como se fosse a pontinha de uma agulha. E o ângulo agudo é todo ângulo que é menor que 90 graus, tá certo? Depois eu tenho um ângulo obtuso. Obtuso me lembra absurdo, uma coisa extravagante, não é isso? Então o ângulo obtuso é quando ele é maior que 90 graus, tá certo? E depois eu tenho um ângulo raso. Ô professor, o que é um ângulo raso? Raso me lembra, quando eu escuto raso, eu sempre associo uma coisa plana, uma coisa que não é funda, não tem nenhum nenhum buraco, é uma coisa reta, certo? Então veja só, o ângulo raso ele se apresenta dessa forma e ele é igual a 180 graus, tá certo? Então a gente tem um ângulo reto que é igual a 90 graus, tem um ângulo agudo que é qualquer ângulo menor que 90 graus. Ô professor, 89 graus, 59 minutos e 59 segundos, não é menor que 90 graus? É menor que 90, então ele é um ângulo agudo. 2 graus é menor que 90? É menor que 90, professor, então ele é agudo. 100 graus é maior que 90, então se é maior que 90 ele é obtuso. E 180 graus, ele é um ângulo obtuso. Ô professor, e 200 graus? Aí 200 graus vai depender de onde a gente está olhando. Lembra que a gente viu que existe ângulo côncavo e convexo? Lembra? Então vai depender de onde a gente está olhando, ok? Agora, em relação a isso, a graus, tudo, no quinto quesito, minha gente, tem uma questão dizendo assim, que existe um relógio, certo? Que ele está marcando 14 horas. Então eu vou desenhar aqui o meu relógio, não fique sorrindo não, certo? Tem aqui o meu relógio, e aqui é 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está marcando 14 horas. 14 horas é 2 horas da tarde, não é isso? Então o que acontece? O ponteiro pequeno está apontando para o 2 e o ponteiro grande está apontando para o 12. E ele quer saber, ó, esse ângulo aqui, certo? Qual é a medida desse ângulo? Eu até apaguei um 9 sem querer e uma dizendo 11. Como é que eu vou descobrir a medida desse ângulo? Eu vou parar e pensar um pouquinho, do mesmo jeito que vocês vão fazer aí. Isso aqui, ele é no formato de um círculo, certo? De uma circunferência. E uma circunferência ela tem 360 graus, ok? Até colocar aqui a bolinha de graus. Então, isso aqui, daqui até aqui, ó, tem 360 graus, ok? Aí o que acontece? Esses 360 graus, ele foi dividido em partes. Foi dividido em quantas partes? Bora contar. Do 12 até 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então, ó, eu vou dividir isso aqui por 12. Então, 360 dividido por 12 é quanto? 36 dividido por 12 é 3. 3 vezes 12, 36. Para chegar a 36, nada. Desceu esse 0. 0 dividido para 12 é 0. Então, 0 vezes 12 é 0. Para chegar a 0, nada. Então, cada parte dessa equivale a 30 graus. Então, veja só.
se o ponteiro grande está aqui, o ponteiro pequeno está aqui, que distância é 100 graus? Daqui para aqui a gente sabe que é 30 e daqui para aqui a gente sabe que é 30. A junção desses dois ângulos vai dar esse daqui. Então é quantos graus? Pense aí um pouquinho e faça a questão, tá certo? Qualquer dúvida, fale comigo e até a próxima aula.